registrados onde o gelo tem uma média de espessura de quase 2.500 metros. A Groenlândia contém 600 mil milhas cúbicas de gelo e está derretendo. O trabalho do professor Conrad Steffen na Universidade do Colorado é descobrir o que há de errado com as geleiras antes que seja tarde demais. Viemos à geleira da Groenlândia pela primeira vez em 1990, onde estabelecemos um acampamento permanente sobre o gelo e o principal objetivo era medir o clima. Todos os anos, Steffen percorre a Groenlândia, verificando suas distantes estações atmosféricas. Elas enviam informações via satélite até seus computadores no Colorado. As notícias não são boas e estão ficando piores. Desde 1990, as temperaturas médias de inverno na Groenlândia subiram 8 graus Celsius. As geleiras da Groenlândia perdem mais de 1 trilhão de litros de água a cada 40 horas à medida que os icebergs desmoronam sobre o Atlântico. 10 anos atrás, o ritmo de degelo era apenas 1/3 disso. Em Akorshan, oeste da Groenlândia, os cientistas têm rastreado o movimento da extremidade dessa geleira desde que os registros tiveram início em 1850. Nos últimos 150 anos, a extremidade retraiu 59 quilômetros. Isso é ruim. Mas o pior é que a retração está ocorrendo mais rapidamente. Hoje, a geleira está desaparecendo 2 vezes mais rapidamente do que 5 anos atrás. Todos os dias essa geleira empurra icebergs para o oceano. Isso é o suficiente para fornecer água doce usada pela cidade de Nova York por um ano. Na Groenlândia, a descarga no oceano de quase todas as geleiras que estão ao sul do Círculo Polar Ártico foi acelerada. O degelo de uma geleira não é nada incomum. Suas extremidades derretem o tempo todo, mas normalmente o gelo perdido na extremidade é equilibrado pela quantidade de neve que cai sobre ela. A neve é compactada em novo gelo e assim a geleira cresce nas regiões mais altas e degela nas extremidades. Os cientistas chamam isso de balanço de massa. As geleiras ganham tanto gelo quanto perdem. Esse equilíbrio natural mantém as calotas glaciais estáveis e a elevação do nível do mar sob controle. Nos últimos 10 mil anos tem sido assim. Nossas calotas glaciais têm estado estáveis. Mas agora há um desequilíbrio. As extremidades das geleiras da Groenlândia estão degelando mais rapidamente do que o restante delas consegue crescer. A Groenlândia está perdendo 20% mais massa do que ganha da neve nova que cai a cada ano. Se isso continuar conforme mostra o balanço, significa que estamos perdendo mais massa. E isso é o que, de fato, descobrimos. Isso está acontecendo agora. Atualmente, estamos perdendo cerca de 50 milhas cúbicas. Isso poderá ser mantido? Não. Se continuar assim, o lençol de gelo da Groenlândia irá perder massa todos os anos e o nível do mar irá subir. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência, no Net Geo. As da Ciência, no Net Geo. Para obter um estudo detalhado do que estava acontecendo, a NASA instalou um sistema de posicionamento global para monitorar a elevação das geleiras e rastrear sua perda de volume. O que eles descobriram os deixou estarrecidos. As geleiras estavam degelando mais rapidamente do que nunca. Elas estavam literalmente deslizando para o mar. Nos últimos poucos anos, quando tivemos temperaturas extremamente quentes, as geleiras, na verdade, aceleraram não apenas 10, 20%, mas 50%, 80%. No verão de 1985, a geleira se movimentava em direção ao mar a pouco mais de 6 quilômetros por ano. No verão de 2003, chegou a quase 13 quilômetros por ano. Ficou claro que o processo estava acelerando. As geleiras estavam se movimentando mais rapidamente em direção ao mar. A razão era simples física e resultado das águas de degelo. Se você colocar um bloco de gelo sobre uma superfície seca, o gelo irá se movimentar muito lentamente ou nada. Mas quando o gelo começa a derreter, a água fica entre o gelo e a superfície, lubrificando-a.
Nessa situação, o gelo consegue se movimentar muito mais rapidamente. Era exatamente isso que estava acontecendo na Groenlândia. Temperaturas médias mais quentes estavam levando ao degelo das extremidades e do topo das geleiras. Grandes áreas cobertas de água derretida se formaram na superfície, mas no interior das geleiras há rachaduras enormes e canais. A água derretida era drenada através dessas rachaduras para acumular-se embaixo da geleira. Aqui ela lubrificava a junção entre a geleira e a terra, reduzindo a fricção que a mantinha no lugar e fazendo-a deslizar cada vez mais rapidamente em direção ao mar. Isso é bastante grave. Isso é algo muito significativo e dobra a quantidade de perda de gelo. Stephen acredita que essa aceleração das geleiras deslizando para o mar tenha implicações catastróficas para todos nós. A elevação do nível do mar que conhecíamos da última década era próxima de meia polegada, e essa elevação dobrou nos últimos 5 a 10 anos. Se continuar a dobrar a cada 10 anos, isso irá afetar grande parte do litoral no mundo todo nos próximos 100 anos. Se a Groenlândia derreter completamente, irá liberar água suficiente para elevar todos os oceanos do mundo mais de 7 metros. Até recentemente, os cientistas acreditavam que isso era o que de pior poderia acontecer. Eles estavam errados. A Groenlândia tem muito gelo, mas esse não é o único gelo no planeta. Aqui há 500 mil de milhas cúbicas de gelo. Mas a Antártica, o enorme continente que cobre o polo sul da Terra, tem 11 vezes mais gelo. Os cientistas achavam que isso não era um problema. As grandes geleiras da Antártica tinham um equilíbrio de massa que funcionava. A Antártica é enorme, montanhosa e fria. Ela deveria garantir uma queda de neve suficiente no topo das geleiras para equilibrar o degelo em sua base. Essa é a teoria, e assim foi durante os últimos 10 mil anos. E então, em 2002, surgiram provas de que o equilíbrio havia mudado. Em apenas 3 semanas, um bloco de 3.237 km² se soltou e desapareceu. Agora, há poucas dúvidas, o degelo antártico começou. O atual lençol de gelo da Antártica representa 90% do volume total de gelo do planeta e 70% de sua água doce. Ele contém água suficiente para elevar o nível global dos oceanos entre 45 e 60 metros se degelar completamente. Até recentemente, acreditávamos que estivesse estável, mas uma nova tecnologia de imagem por satélite está revolucionando nossa compreensão sobre as enormes calotas glaciais do nosso planeta e está nos mostrando que nosso mundo não é tão estável quanto parece. De centenas de quilômetros acima das sobras de gelo da Antártica, dados de satélite nos mostram algo que julgávamos impossível. Acreditávamos que o gelo da Antártica estivesse completamente salvo, mas uma nova pesquisa mostra que ele está se quebrando. O professor Eric Reniel, do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, usa satélites para monitorar o movimento das geleiras da Antártica com precisão milimétrica. Quando as pessoas mais velhas em minha comunidade faziam trabalho de campo na Antártica nos anos 50 e 60, elas nem sabiam onde as geleiras estavam. Em 2002, as pesquisas do novo satélite provam dramaticamente seu valor. Essa é, ou melhor, era, Larsen B, uma geleira que cobre mais de 3.200 km² e estava aqui nos últimos 10 mil anos. E então, em um período de 3 semanas, no início de 2002, satélites registraram a geleira desaparecer por completo. O degelo foi mais uma vez o culpado, mas em vez de lubrificar a geleira, acelerando sua passagem em direção ao mar, como na Groenlândia, dessa vez ele literalmente dividiu completamente a geleira. Mais uma vez, foi simples física. Quando a água congela, seu volume se expande 9%. Coloque uma garrafa de vidro fechada dentro do freezer e ela irá se quebrar devido à pressão da água congelada que se expande dentro dela. Na Antártica, era essa a expansão que estava provocando os danos. As temperaturas do ar na Antártica estão aumentando 3 vezes mais rapidamente do que em qualquer outra parte do mundo.
Essa elevação da temperatura leva ao degelo da superfície e extremidade das geleiras. A quantidade de água de gelo derretido aumenta e então penetra em rachaduras e fendas dentro da geleira ou lençol de gelo. Mas, ao contrário das geleiras da Groenlândia, essas rachaduras não vão até a rocha lá embaixo. Como não consegue ser drenada, a água de gelo derretido se acumula dentro das rachaduras e é congelada e então se expande. As fendas se abrem e a geleira se quebra e desliza para o mar. Consequentemente, vimos uma grande parte de Larsen B literalmente explodir em 3 semanas, devido a uma série de verões bastante quentes. É um acontecimento e tanto, pois essa saliência de gelo estava ali há 10.000 anos. O desaparecimento de Larsen B gerou um problema ainda maior. Agora, as geleiras baseadas em terra, que estavam bloqueadas atrás dela, não tinham mais nada que as impedissem de fluir para os oceanos e derreterem. Estas geleiras aqui tiveram uma aceleração fator B. Elas fluem 8 vezes mais rapidamente agora do que antes do colapso de Larsen B. Os lençóis de gelo também estão sendo atacados por baixo. Nos últimos 50 anos, a temperatura do mar ao redor da Antártica tem subido mais de 1 grau. Essa água mais quente circula sob o gelo na extremidade da geleira e em cavidades bem abaixo da superfície. A água conduz o calor com uma eficácia 25 vezes maior do que o ar. A água mais quente degela a base do lençol de gelo a uma taxa de 50 metros por ano. À medida que sua base degela, o gelo se desprende e flutua para o oceano. A combinação desses dois processos, a rachadura e o derretimento do gelo nas profundezas, está rompendo o gelo do mar. O enorme bloco a oeste da Antártica está se tornando cada vez mais instável. Reniol calcula que a Antártica despeje atualmente 26 milhas cúbicas de gelo no oceano todos os anos. A Antártica tem gelo suficiente para elevar o nível do mar cerca de 45 metros. Não sabemos há quanto tempo começou a ficar mais quente, mas está quente demais para a sobrevivência das saliências de gelo e as geleiras estão acelerando. Recentemente, em 2001, os cientistas previram que os lençóis de gelo da Antártica permaneceriam estáveis por todo este século. Graças a essas imagens assombrosas, hoje sabemos a verdade. A Antártica é um desastre em formação. Como observador, eu diria que você não deve entrar em pânico e correr para as montanhas. Mas o que estamos vendo hoje com os lençóis de gelo inspira sérias preocupações. Se o degelo atual continuar sem controle, nosso planeta se transformará em algo irreconhecível. A temperatura média já está mais quente do que esteve nos últimos 1000 anos. E está ficando mais quente a um ritmo nunca visto antes. Muitos cientistas acreditam que isso se deva a alterações climáticas provocadas pelo ser humano. Mas alguns apontam para o ritmo natural do planeta. A única maneira de descobrir o que está acontecendo é estudar o clima da Terra no passado. Durante os anos 80 e 90, uma equipe internacional de cientistas foi até os polos, um lugar em que a história do clima do planeta está preservada no gelo. Richard Alley fazia parte daquela equipe. Hoje, ele é um dos maiores glaciologistas do mundo. Para Alley, núcleos de gelo são como máquinas do tempo. Eles lhe permitem reconstruir alterações climáticas do passado distante do planeta. Se você for até a Groenlândia, ou até a Antártica, ou a uma grande geleira, e perfurar e retirar um bastão de gelo e olhar para ele, a primeira coisa que verá é que ele tem camadas. E você pode ver verão, inverno, verão, inverno, verão, inverno, e saber a idade daquele bastão. O gelo é um tesouro de informações. As camadas nos dizem não apenas a idade do gelo, mas também preservam poeira de vulcões e areia de períodos de seca. E podem até mesmo dizer como era o clima. Por isso, qualquer coisa na atmosfera está ali, e você pode medir, incluindo a atmosfera e a quantidade de CO2, de metano e o que os gases do efeito estufa estavam fazendo. A concentração de isótopos diferentes de oxigênio nos núcleos de gelo pode nos dizer como a temperatura mudava no passado. Marque em um mapa as temperaturas antigas em relação aos níveis antigos de dióxido de carbono dos núcleos de gelo e a causa de nossa crise atual torna-se totalmente clara. Os gráficos mostram duas coisas. A primeira é que os níveis de CO2 estão diretamente relacionados à temperatura.
A segunda é que hoje eles estão subindo rapidamente. O dióxido de carbono é um dos principais gases do efeito estufa. Esses gases aprisionam o calor que irradia da superfície da Terra. O calor fica na atmosfera em vez de viajar para o espaço. O resultado é o aquecimento global. Por isso, hoje, o dióxido de carbono está aumentando na atmosfera. E o que isso provocará? Temos bastante certeza de que vai ficar mais quente, certo? Eis uma prova disso. Em azul, vemos a temperatura na Antártica. E em vermelho, o dióxido de carbono na atmosfera de 440 mil anos atrás até hoje. Em azul, vemos o grande ciclo de temperatura da era do gelo, de frio e calor, frio e calor, frio e calor, frio e calor, que está ligado a características na órbita terrestre. As coisas no topo do polo recebem mais sol, a movimentação na órbita, alterações na forma da órbita e o lindo ritmo que se vê como característica da órbita. O que é estranho sobre isso é que os verões na Antártica tinham muita luz do sol quando estava frio, e o que tem sido muito difícil de explicar, por que temos mais sol e menos calor? E a resposta é o dióxido de carbono. Quando estava frio na Antártica, ele estava baixo. Quando estava quente na Antártica, ele estava alto. Por isso, quando vemos o aumento do dióxido de carbono, nós esperamos aquecimento. A ligação entre dióxido de carbono e temperatura é antiga, mas hoje há uma diferença. O atual aumento do dióxido de carbono não se deve apenas a processos naturais, mas também a nós. Em 1850, com a Revolução Industrial, começamos a ver um aumento de CO2. Estamos queimando combustíveis fósseis, cortando muitas árvores. O CO2 aumentou e continua aumentando. Estamos queimando, estamos bem ali. A mudança ocorrida é bastante real. Sabemos o que a provocou e sabemos o que aconteceu. Não há dúvida de que mudamos a atmosfera. Esses são futuros possíveis. A economia irá crescer enormemente ou irá estancar. Vamos limpar ou não vamos? Todas essas projeções mostram que a mudança que se aproxima é bastante grande comparada à mudança já ocorrida. Tudo isto aqui aumentará até o ano de 2100, mas o mundo não termina em 2100. Por isso, já fizemos uma diferença antes e vamos fazer uma diferença ainda maior. Se não fizermos nada para reduzir as emissões, os níveis de dióxido de carbono poderiam subir a uma média de 30% nos próximos 50 anos. Isso poderá resultar em uma elevação média da temperatura de quase menos 12 graus Celsius. Se essa tendência continuar a mesma até o final do século XXI, nosso planeta verá temperaturas mais elevadas do que em qualquer outro momento dos últimos milhões de anos. À medida que nosso planeta se torna mais populoso e poluído, a compreensão das forças que levam às alterações climáticas é cada vez mais importante. Até recentemente ninguém sabia quando o planeta atingiria o ponto de degelo. Agora, novas provas de organismos que morreram muitos milhares de anos atrás sugerem que isso pode acontecer antes do que imaginávamos. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência. Na maioria das vezes, o mar é nosso amigo, um lugar onde se pode relaxar e comprar propriedades. Estima-se que em 3 décadas, 75% da população do mundo irá viver em áreas litorâneas. Daqui a um século, cidades desde Xangai até Nova York poderão estar debaixo d'água. O problema é o gelo. Icebergs. Geleiras monstruosas. Os enormes lençóis de gelo da Groenlândia e da Antártica. Todos eles estão derretendo. Se o nosso gelo derreter e a costa avançar terra adentro, nossas cidades serão recifes e não ficaremos muito felizes com isso. Nem todo o gelo que se derrete é um problema. Tudo depende de onde o gelo está. Se o gelo que se derrete já está flutuando no mar, ele não representa uma ameaça. Há muito gelo no planeta e somente parte dele eleva o nível do mar ao derreter. Por isso, para começar, vejamos o que acontece quando temos calor demais sobre gelo flutuando. O nível não se elevou. Gelo flutuando, derretendo, não aumenta as coisas. O oceano não vai ficar mais cheio dessa maneira. Mas o que aconteceria se derretêssemos as geleiras dos Alpes, as geleiras da Antártica, ou neste caso, vamos chamar isso de Groenlândia? O que vai acontecer se tivermos calor na Groenlândia e ela começar a degelar?
Poderíamos até mesmo ter um iceberg se quebrando ao lado da Groenlândia ou 2 deles desmoronando, já alguns deles caindo bem ali. E agora, o que vai acontecer se estivermos derretendo, se o gelo estiver se quebrando quando colocarmos ainda mais? E a resposta está aí. Se você derreter a Groenlândia, ou se a Groenlândia fluir mais rápido e começar a despejar mais icebergs no oceano, isso irá aumentar o nível do mar. Se queimarmos todos os combustíveis fósseis, se elevarmos muito a temperatura, se nós derretermos a Groenlândia, haverá enormes impactos nas áreas litorâneas. Em 2001, uma elevação de mais de 90 centímetros foi prevista, mas uma nova descoberta sugere que elevações futuras podem chegar a mais de 6 metros. As pistas para essa nova ameaça vêm de um organismo minúsculo que viveu centenas de milhões de anos atrás. Uma criatura que ainda vive em outras partes do mundo hoje. Corais. Antigos recifes de corais revelam a que altura o nível do mar pode chegar depois de um degelo. Esse tipo de coral tropical cresce apenas no raso, logo abaixo da superfície do mar. Se for deixado fora d'água, ele morre. Se ele estiver a uma profundidade muito grande na água, ele também morre. Ele é um sinalizador excelente do nível do mar por toda a história. Se bancos de corais são encontrados bem acima dos níveis atuais do mar, isso significa que em um determinado momento o nível da água deve ter sido mais alto. O Dr. Jonathan Overpeck e sua equipe da Universidade do Arizona têm estudado antigos fósseis de recifes de corais de 130 mil anos atrás. Medindo a elevação dos corais, ele consegue determinar a que altura chegou a elevação do nível do mar. Seria preciso uma elevação do nível do mar entre quase 4 e 6 metros, talvez um pouco mais alta do que hoje. Esses antigos corais mostram que o nível da água chegava a ser até 6 metros mais alto do que o de hoje. Estudando antigos núcleos de gelo, Overpeck calcula a temperatura média da Terra na época em que os corais estavam vivos. Ele fica surpreso com os resultados. As temperaturas do verão ártico, levando a aqueles elevados níveis de mar, 130 mil anos atrás eram de meros 5 a 8 graus mais quentes do que hoje. Descobrimos que no final desse século atravessaremos esse ponto em que será mais quente do que naquela época e, portanto, teremos o degelo de todo esse lençol de gelo. Mas, ultimamente, o Ártico tem esquentado mais rapidamente do que esperávamos e hoje é possível que tenhamos aquele calor já no meio do século. Comparando as taxas de degelo de hoje, Overpeck concluiu que o lençol de gelo do oeste da Antártica pode ter derretido, assim como o da Groenlândia. E o mecanismo que levou a esse enorme degelo é exatamente o mesmo que Eric Riniot descobriu que está ocorrendo hoje com o lençol de gelo Larsen B no oeste da Antártica. Assim como em Larsen B, em 2003, a água quente de 130 mil anos atrás estava degelando a subestrutura das geleiras e lençóis de gelo. Aparentemente, o que estava acontecendo é que o oceano estava esquentando e aquilo estava provocando o degelo sob as saliências de gelo. E então, à medida que essas saliências de gelo se desintegraram, aquilo permitiu que o lençol de gelo fluísse para o oceano. Aquilo nos causou uma grande surpresa. Ao que parece, a história está se repetindo. Os mecanismos que levaram ao degelo no passado estão provocando a elevação do nível do mar novamente. Os cientistas estão preocupados. O planeta poderia estar caminhando para um degelo total muito antes do que qualquer um imaginava. Nós estamos preocupados com o fato de podermos estar levando o aquecimento do planeta além de um ponto a partir do qual essas grandes saliências e lençóis de gelo poderiam se desintegrar, elevando muito o nível do mar. Poderíamos atravessar aquele limiar antes mesmo de termos uma chance de chegarmos a compreender o processo, que dirá detê-lo. O planeta está se aproximando de um ponto sem volta. Um ponto no qual a mudança climática será tão grave que poderá fugir ao controle. Uma elevação de temperatura de apenas uns poucos graus teria um impacto enorme nas sociedades humanas e ecossistemas. Isso irá levar à aceleração do aquecimento a tal ponto que o planeta não conseguirá mais se recuperar. Se Overpeck estiver certo, estamos a ponto de um degelo planetário. A não ser que façamos alguma coisa com urgência para reduzir os gases do efeito estufa, poderemos estar diante de uma elevação de até 6 metros dos níveis do mar.
Overpeck criou simulações computadorizadas que mostram os efeitos disso. Essa imagem está concentrada na área metropolitana de Nova York, por isso bem no centro está a cidade de Nova York. É possível ver ao nos movermos 1 metro, obviamente ao longo da margem sul de Long Island, pode-se ver que Fire Island começaria a ser inundada até Connecticut e as Campinas em Nova Jersey. Uma elevação de quase 2 metros resulta em futuras inundações da área metropolitana da cidade de Nova York. Quando a água chegar a mais de 3 metros, grandes partes da cidade de Nova York estarão debaixo d'água. Aqui está chegando a quase 4 metros ou ainda mais. É possível ver muito vermelho e muito rosa. O rosa representa as áreas inundadas, as áreas densamente habitadas. Mas ao menos Nova York tem a vantagem de algumas áreas mais elevadas. A Flórida não tem essa sorte. A maior parte das áreas bastante populosas da Flórida estão ao longo da costa e, surpresa, elas são afetadas pela elevação do nível do mar. Agora eu vou aumentar para 6 metros e pode-se ver que o número de áreas afetadas na Flórida poderia ser devastador. É uma visão sombria do futuro. Elevação do nível do mar fora de controle. 2/3 da população do mundo moram a menos de 100 quilômetros do mar. Os efeitos do degelo que se aproxima poderiam ser catastróficos. As temperaturas podem estar subindo lentamente no momento e os níveis do mar podem estar subindo lentamente, mas há coisas acontecendo no planeta que irão acelerar tudo isso e veremos mudanças bastante rápidas. Todo o sistema irá se desequilibrar e vamos ver a elevação catastrófica do nível do mar e as temperaturas subindo dramaticamente. O problema é que, à medida que as temperaturas continuam a subir, os padrões climáticos começam a mudar. O planeta tem muitos processos que mantêm alterações climáticas violentas sob controle. Até mesmo o próprio gelo é parte do processo que mantém o planeta frio. Mas alguns cientistas se preocupam com o fato de que esses sistemas de segurança estejam deixando de funcionar e o aquecimento do planeta esteja fora de controle. O planeta está se aquecendo. As calotas glaciais estão degelando e os níveis do mar estão subindo. A causa é a atividade humana. E isso deve significar que podemos deter isso. Entretanto, recentemente, os cientistas descobriram um novo problema. O aquecimento global está danificando um dos processos que o planeta Terra utiliza para regular sua temperatura. O gelo reflete a energia solar de volta para o espaço, e isso ajuda a manter o planeta frio. Com o derretimento do gelo, há menos gelo para refletir o sol, mais calor é absorvido para os oceanos e o efeito de resfriamento torna-se menor. À medida que mais gelo se derrete, o calor é cada vez maior, derretendo mais gelo. É um círculo vicioso. O professor Don Perovich, geofísico especialista em gelo do mar, está em uma missão para compreender como a interação entre luz solar e gelo controla a temperatura do planeta. No final, o que mantém a Terra aquecida é a luz do Sol. E a quantidade daquela luz solar que é refletida é um parâmetro-chave no sistema climático global. Vamos fazer uma pequena experiência. Tenho essas duas chapas aqui idênticas. Bem, quase idênticas, a não ser por uma coisa. E é possível ver qual é a diferença. Essa chapa é preta, essa chapa é branca. A chapa branca, o mar coberto de gelo, é o melhor refletor natural que existe no planeta. A chapa preta representa o oceano aberto, que absorve a maior parte da luz solar. Vamos então fazer uma pequena experiência agora. Vamos medir a temperatura das duas. Tenho esse belo termômetro que eu aponto e ele me permite ver a temperatura. É de 26 graus Celsius, cerca de 78 graus Fahrenheit. Vejam a chapa preta. Tem a mesma temperatura porque acabo de expor as chapas ao sol. Então vamos esperar alguns minutos e ver como a temperatura muda nessas duas chapas. Muito bem, vamos medir a temperatura outra vez. Vejamos primeiro a chapa branca. A temperatura ainda está a 27 graus Celsius. Agora vejamos a temperatura da chapa preta. A chapa preta subiu para 48 graus Celsius, quase 120 graus Fahrenheit.
Essa é uma bela experiência para se fazer em um dia ensolarado, mas também tem ramificações para a camada de gelo do Mar do Ártico, porque o que estamos fazendo quando a camada de gelo se retrai, e isso tem ocorrido nas últimas décadas, é que estamos substituindo o gelo do mar coberto de neve, que é o melhor refletor, pelo oceano aberto, que é o pior refletor, e, consequentemente, estamos aquecendo muito mais o sistema ártico. A medida da refletividade de uma superfície é conhecida como albedo. O gelo branco tem um albedo de 80%, o mar escuro, cerca de 20%. Um planeta Terra que fosse uma bola de neve refletiria 80% da energia solar de volta para o espaço. Uma Terra sem gelo absorveria a maior parte dele, e em algum momento entre isso, há um ponto sem volta, onde não há gelo suficiente para contrabalançar o calor que está sendo absorvido pelos oceanos mais escuros. As temperaturas globais vão subir rapidamente, o restante do gelo vai derreter e os níveis do mar vão subir. Perovitch quer saber quando o nosso planeta irá atingir esse ponto sem volta, a partir do qual o processo se torna irreversível. Ir mais um pouco para o norte. Isso, agora um pouquinho mais para o sul. Ele se preocupa com o fato de que pode ser antes do que imaginamos. A preocupação é se você começa a forçar demais o sistema. Se você tiver uma sequência de verões quentes, a camada de gelo começará a encolher 10, 20, 30%, chegando a um ponto em que se tornará cada vez mais difícil reverter isso. Em 1979, a perene camada de neve do Mar do Ártico era aproximadamente do mesmo tamanho que os Estados Unidos continental. Em 2005, o equivalente a quase todos os estados a leste do Mississippi havia desaparecido. Teme-se que essa recente retração do gelo do mar possa ser acelerada de tal forma que toda a camada de gelo tenha desaparecido até 2045. Se olharmos atentamente para esse registro, é possível ver que essa retração tem acelerado nos últimos poucos anos. E se você verificar aquela tendência de aceleração, a camada de gelo poderia desaparecer em algumas poucas décadas. No momento, não se sabe em que ponto o processo se torna irreversível. O degelo de toda a camada de gelo já pode ser algo inevitável. A destruição da camada de gelo terá um efeito ainda mais imediato. Já sabemos que os mares estão se aquecendo. Sabemos que isso irá acelerar o derretimento dos lençóis de gelo, elevando os níveis do mar. Mas isso também terá um efeito dramático sobre o nosso clima. Calor é energia. E as temperaturas do mar são o motor que impulsiona um dos fenômenos mais destrutivos de nosso planeta: furacões. Os furacões usam o vapor de água que vem da superfície do mar como sua fonte de energia. À medida que o vapor sobe, ele se condensa em gotículas de água, liberando energia na forma de calor dentro do furacão. Isso é o que os deixa mais fortes. Assim, à medida que as temperaturas na superfície do mar continuam a subir, nos locais de formação de furacões do Atlântico, Costa do Golfo e Pacífico, os furacões aumentam de intensidade. Não se trata apenas da força dos ventos. Em um mundo em que os níveis do mar são mais elevados, um outro perigo vem das enormes ondas de tempestades trazidas pelos furacões. A duração de tempestades tropicais e suas velocidades máximas de vento aumentaram cerca de 50% desde meados dos anos 70. Na última década, o mundo presenciou o El Niño mais violento já registrado, o furacão mais devastador em 200 anos, e em 2005, a estação de furacões mais ativa e destruidora já registrada. O planeta se encontra face ao desastre. Cientistas preveem que as tempestades irão se intensificar. Nos Estados Unidos, cidades ao longo da costa leste estão no caminho de furacões. Quanto tempo levará para um deles as atingir? Nick Koch, nova-iorquino e professor de geologia da Faculdade do Queens, preocupa-se com o fato de que furacões poderosos que venham a atingir os estados ao norte provoquem devastação em massa. As pessoas agora estão pensando muito em furacões depois do Katrina, que foi o nosso primeiro de repercussões nacionais. Mas as pessoas precisam entender que um furacão ao norte, do tipo que irá atingir de Washington até a fronteira canadense, tem características muito diferentes. Ele se movimenta de 2 a 3 vezes mais rapidamente e, por isso, os poderosos ventos em seu lado direito tornam-se mais violentos.
Assim, ainda que seja de categoria 3, ele pode ter ventos de categoria 5 daquele lado. Ele tem razão em estar preocupado. Cidades como Nova York são vulneráveis a enchentes. Em dezembro de 1992, uma forte tempestade vinda do Nordeste mostrou aos nova-iorquinos o que é sofrer uma inundação. A destruição que ela provocou ao longo do litoral foi facilmente igualada à de um furacão de nível baixo. Em um determinado momento, os ventos chegaram a níveis de furacão. A área mais atingida foi o litoral ao longo de Long Island, onde as casas foram literalmente arrastadas para o mar. Foi um acontecimento tremendamente violento que provocou enormes danos ao longo do litoral. O centro de Manhattan ficou debaixo d'água. A água da inundação interrompeu todo o sistema de metrô de Nova York. Todos os nossos metrôs, rodovias e ferrovias têm o que chamamos de pontos de estrangulamento. Pontos onde se alcança níveis baixos e aqueles pontos de estrangulamento foram inundados, provocando enormes transtornos. O aeroporto de LaGuardia fechou. Partes de Manhattan ficaram mais de 1 metro debaixo d'água e a altura das ondas chegou a mais de 7 metros na praia. Mas essa foi apenas uma tempestade violenta. Koch teme que com a elevação dos níveis do mar, um forte furacão vindo do norte possa inundar grande parte de Nova York. A área metropolitana de Nova York e Nova Jersey é uma das mais perigosas para quem lá estiver durante uma tempestade vinda do Nordeste ou durante um furacão. O problema é a geografia. O litoral de Nova Jersey e de Long Island forma um ângulo reto. Se um furacão se aproximar de Nova York, os ventos no sentido anti-horário forçariam um volume de água para aquele litoral em ângulo reto. Não se pode empurrar água em um ângulo reto sem que o nível suba. Quando a água é forçada para o espaço que se estreita, o nível se eleva rapidamente. Estamos falando de uma tempestade que leva a uma elevação de mais de 6 metros na Estátua da Liberdade e a mais de 8,5 metros em Jamaica Bay. Essa enorme parede de água invadiria o litoral avançando contra a cidade. Voltaremos a seguir com Mistérios da Ciência, no Net Geo. Quarta no Net Geo. Mistérios da Ciência, nova temporada. Na próxima quarta da Ciência, no Net Geo. Para Koch, os nova-iorquinos não estão se conscientizando dessa ameaça à sua cidade. O maior perigo em relação a tempestades e furacões na área de Nova York são os nova-iorquinos. Eles são sabidamente durões e acham que já passaram por experiências traumáticas. Terrorismo, a febre do Nilo Ocidental e pessoas explodindo nossos edifícios. Eles não compreendem sua própria história. O Nordeste foi atingido por grandes furacões que provocaram enormes danos em 1635, 1815, 1821, 1893 e 1938. O nova-iorquino comum não tem noção de que a região já foi atingida por furacões. Eles sentem que tem problemas, mas que são fortes. O último furacão violento a atingir Nova York foi em 1938, provocando 600 mortes e 5 bilhões e 400 milhões de dólares em danos na moeda atual. Mas à medida que os níveis do mar sobem e a intensidade dos furacões aumenta, é apenas uma questão de tempo até que Nova York seja atingida por uma grande tempestade. Parte alguma ficaria intocada. Centenas de quilômetros quadrados seriam inundados. Nova York pararia. Não há sistemas disponíveis na cidade no momento.